Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. No programa de hoje nós vamos falar sobre conselhos tutelares, órgãos encarregados por zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Existem em Goiânia atualmente 6 unidades que são divididas por regiões. O nosso agente de hoje vai discutir a realidade dos conselhos tutelares na capital e no interior. Será que eles estão preparados para atender a população? Será que estão preparados para garantir os direitos da nossa criança e do nosso adolescente? Para tratar desse assunto, estou recebendo mais uma vez a Procuradora de Justiça, Laura Bueno, e a presidente do Conselho Tutelar de Goiânia, Daniela da Gilca, minha amiga. Aliás, as duas muito amigas minhas. Vou conversar com elas e um minuto eu já volto. Olha, os conselhos tutelares têm o dever de cuidar do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na reportagem que a gente vai assistir, nós vamos ver como é que eles funcionam e as condições de trabalho dos profissionais que atuam neste órgão. Põe na tela. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em Goiânia, existem 6 conselhos tutelares. Cada região da capital conta com uma unidade, composta por 5 conselheiros tutelares e 5 suplentes, escolhidos pela comunidade através de uma eleição para um mandato de 3 anos. No município, a última consulta popular ocorreu em outubro do ano passado. Esses locais recebem atendimentos relacionados à educação e, em casos mais graves, o abuso sexual contra crianças. No Conselho Tutelar da região leste, a maior demanda é a falta de vagas em escolas municipais, seguidos por problemas de comportamento e até envolvimento de alguns menores com drogas. E para saber na prática como funciona o trabalho dos conselheiros tutelares, nós estamos acompanhando o Rondinelli, que chegou a uma escola municipal aqui no Jardim Guanabara, onde ele recebeu denúncias sobre a indisciplina de alguns alunos. É isso mesmo, Rondinelli? É isso mesmo, nós viemos aqui acompanhar algumas crianças que estão faltando e também o fato de a indisciplina, né? Nós viemos verificar juntamente com a escola para poder estar convocando esses pais para comparecer ao nosso conselho para dar melhores explicações porque o seu filho está faltando e também a indisciplina deles, talvez nem os pais não sabem o que está acontecendo. Muitas vezes precisamos que os pais compareçam para que acompanhem de perto o desempenho dos filhos. Problemas de comportamento, desempenho pedagógico, aprendizagem. E algumas vezes essa vinda dos pais à escola acaba surtindo efeito. A gente vê que os pais passam a acompanhar de uma forma diferenciada os filhos, ficam cientes do que está acontecendo, da situação da criança na escola. As denúncias recebidas nos conselhos tutelares de Goiânia são averiguadas. Algumas são encaminhadas para o Ministério Público Estadual. Compete ao Ministério Público não só receber as demandas advindas do Conselho Tutelar, a exemplo também daquelas encaminhadas para o Poder Judiciário, mas também fiscalizar a sua atuação, bem como tentar assegurar condições mínimas de trabalho. Os conselheiros tutelares também atuam em conjunto com a Polícia Civil. Uma vez que chega o adolescente que cometeu um ato infracional ou que é suspeito, a gente encaminha ele ao Conselho Tutelar para que ele venha acompanhar a família, o adolescente, se ele for dependente químico, tentar conseguir vagas em abrigos para dependentes químicos. Normalmente, às vezes, a gente tem que fazer a entrega do menor ao responsável, o responsável legal não é localizado, a gente entrega para o conselho tentar fazer essa localização e encaminhá-lo aos pais. Mesmo com a importância do órgão, a estrutura precária de algumas unidades dificulta o trabalho dos conselheiros. Na unidade da região leste, por falta de pagamento, o fornecimento de energia foi suspenso há quase 3 meses. Computadores estão desligados e a assistente social está utilizando uma máquina de escrever para não prejudicar o andamento do serviço. No da região norte, que fica no setor Urias Magalhães, o aluguel do imóvel está atrasado. Este conselheiro conta que na unidade dele, no setor União, sempre quando chove, o local alaga. Nosso conselho, quando chove, é um alagamento aqui. Nós precisamos de reforma dentro do nosso conselho. Questão de motorista, né? Nós precisamos, às vezes, de mais um carro para a gente fazer os trabalhos para atender a criança e adolescente. Então, eu acho que é um abuso, um conselheiro tutelar para o Goiânia, uma dificuldade de trabalhar, onde eles têm que dar assistência para os conselhos e nós ficamos desassistidos.
Eu acho que eles atuam um pouco, acho que talvez por falta de verba. Eu acho que tinha que ter mais verba, mas assim, eu já precisei deles, comigo eles foi presente, só falta verba. A gente vai lá pedir algum conselho, alguma coisa, não tem ninguém para atender. Ou está fechado. Você acha que a falta de estrutura ainda impede o trabalho deles? Impede muito. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reconhece que a estrutura é inadequada e muitas vezes prejudica o trabalho dos profissionais. Hoje contam com o mínimo e o restante é complementado pela boa vontade e pelo compromisso em realmente zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam garantidos. Bom, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela em nota nos informou que aguarda a ordem judicial para o restabelecimento da energia elétrica junto ao CELG, do Conselho Tutelar da Região Leste, que foi mostrada na matéria. E também esclarece ainda que o aluguel do Conselho Tutelar da Região Norte será pago em breve e que uma equipe de manutenção irá ao Conselho Tutelar da Região Oeste para verificar a situação e providenciar os reparos necessários. Essa é uma realidade dos Conselhos Tutelares de Goiânia. Agora, se é daqui de Goiânia, é assim, imagina o resto. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo a doutora Laura Bueno, mais uma vez no programa, ela que é procuradora de Justiça, e a minha amiga Daniela Gilca, presidente dos Conselhos Tutelares de Goiânia, que é conselheira tutelar. Segundo mandato já, Daniela? Sim. Segundo mandato já, ok. Doutora Laura, por gentileza, até porque a ideia do programa surgiu de outro programa que nós fizemos juntos, né, para a gente discutir exclusivamente os conselhos tutelares. A senhora podia fazer para a gente uma explicação, uma explanação do que seria a função do Conselho Tutelar hoje? Pois não. Primeiramente, boa noite, Daniela, boa noite a todos. O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo na rede de atendimento à criança e adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele criou uma rede de atendimento que envolve o Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil e tem um órgão específico de atendimento à criança e adolescente, que é o Conselho Tutelar. O que é esse órgão? É um órgão que tem autonomia. Ele é formado, cada município obrigatoriamente tem que ter um conselho tutelar, Goiânia tem 6. Ele é formado por 5 membros escolhidos pela comunidade, normalmente por eleição direta, e é um órgão responsável de atender a criança e o adolescente que teve seus direitos violados e fazer o encaminhamento para um atendimento para reverter esse quadro de violação. Então, essa é a função básica do Conselho Tutelar, atender a criança e adolescente e encaminhar para atendimento específico. Sobre a escolha dos conselheiros tutelares, doutora, hoje eu conheço bem alguns, são pessoas bem intencionadas, a maioria deles bem intencionadas e tudo mais, que querem realmente, de fato, fazer um bom trabalho. Mas existe muita gente que utiliza o Conselho Tutelar, a Daniela vai poder confirmar isso comigo depois, ou não, lógico, que usa para fazer um pulo político. Às vezes também só boas intenções não bastam, precisa ter um certo preparo, enfim. Como é que anda, na visão da senhora, as escolhas dos conselheiros tutelares? Olha, Fábio, primeiramente, essa pessoa que vai se candidatar, se habilitar para ser um conselheiro tutelar, ela tem de ter algum envolvimento com a área da infância e juventude. Não é qualquer pessoa que fala, amanhece você conselheiro tutelar. Tem que ser alguém que tem uma história de atuação na área da infância, que entenda o mínimo da legislação, o mínimo da realidade social para fazer um bom atendimento. O que acontece hoje no Brasil de um modo geral? Como é uma função que dá uma certa visibilidade para a pessoa na comunidade, muitos usam esse cargo para fazerem trampolim político para outros cargos, cargos políticos, vereadores, deputados, etc. Qual que é a minha opinião? Se ele é um bom conselheiro tutelar, se ele, no exercício da função, cumpriu realmente a sua função e ele quer alcançar um cargo político, nada o ótimo, impede. Nada o impede e tomara que ele, se eleito, mantenha o compromisso que ele tem com a área da infância no cargo que ele assumir. Para a nossa realidade vai ser ótimo, até porque o que a gente vive hoje na realidade do Conselho, a realidade é ruim em virtude de omissões do poder público, daqueles que têm esse dever. Se essa pessoa passa por essa realidade e chega lá, a expectativa é que ela vá realizar um bom trabalho. Agora, o que é um absurdo, que a gente não pode permitir, inclusive que é vedado por lei, é que ele use simplesmente, politicamente, a função de conselheiro tutelar para ter voto.
para se eleger a um cargo político qualquer. Isso tem a vedação legal, ele não é ético, não é moral esse mau uso da função pública de conselheiro tutelar, porque é uma função relevantíssima. É uma função que você tem oportunidade, além de ajudar seu próximo, além de cumprir a sua função social, você tem a função de melhorar o futuro desse país, o futuro de uma cidade, né? Cuidar do que nós temos de mais sagrado, que é a nossa expectativa de um futuro melhor para nós. Essa expectativa está fulcrada em nossas crianças. Se a gente não as protege, com certeza nós teremos essa realidade que nós estamos vendo aí, a violência no mínimo. Perfeito. Daniela, só boas vontades, boas intenções não bastam. A gente viu agora na matéria que faltam estruturas, algumas até gritantes, nos conselhos tutelares de Goiânia. E eu, quando eu presidi a CPI de pedofilia, há 3, 4 anos atrás, nós chegamos à constatação, porque a gente entrevistou muito conselheiro tutelar no estado de Goiás, que a situação dos conselhos no estado de Goiás, aí nos rincões, aí é muito pior. Eu lembro de uma conselheira falando assim, olha lá, eu não tenho chamex para fazer uma diligência, não tenho chamex para mim fazer e tal. Bom, as estruturas realmente deixam a desejar? Infelizmente. Boa noite a todos. Gostaria de estar agradecendo, pastor Fábio, a presença do Conselho Tutelar, tendo essa oportunidade de expor as suas dificuldades. Agradeço, a doutora Laura, que expressou muito bem, e só complementando uma situação dela. Nós, em colegiado, que somos 30 conselheiros em Goiânia, concordamos com o processo político, porque para ser conselheiro você tem que ser atuante em sua comunidade. É um processo eleitoral, é um processo de votação. Então, se você é um bom conselheiro e deseja também passar por um outro processo político, para ser vereador ou deputado, também é legítimo. O que nós não aceitamos e não admitimos enquanto conselho é que conselheiros usem isso de má fé, usando a criança e o adolescente para esse fim. Então, é por isso que nós achamos legítimo. Em relação à estrutura, pastor, infelizmente, principalmente dentro de Goiânia, eu sou vice-presidente da Associação de Conselheiros pelo Estado, a gente visita os conselhos e a gente vê a melhoria dos conselhos tutelares no interior. E nas capitais, deixando a desejar. Porque o conselho, por ser um órgão autônomo, e muitas das vezes uma das suas atribuições é fiscalizar o poder público, e acaba fiscalizando e representando, acaba não se tendo um bom diálogo com esse mesmo órgão. Então, Goiânia, por exemplo, como o senhor falou que falta chamex, é uma realidade existente hoje. Não, a matéria a matéria mostrou que tem um local no Conselho Tutelar, que eu estou tentando, da região leste, que está faltando energia elétrica. Sim. Então não adianta nada. Dias. Então não adianta nada ter computador, não adianta nada ter até uma mínima estrutura se você não pode nem acender a luz. Fábio, é quase um desabafo. O Estatuto da Criança e Adolescente vai completar 24 anos. É uma lei inovadora. É uma lei que veio para proteger a nossa infância, para garantir um futuro melhor para nós. No papel ela é linda, né, doutora? No papel ela é linda e é possível tirá-la do papel sem muito custo. Eu não compreendo como que o gestor público, ele não tem essa visão. Vamos falar do Conselho Tutelar de Goiânia. São 6 unidades só. São 6 sedes, 6 casas, 6 espaços físicos que precisariam ter uma mínima estrutura. Estou falando de mínima, Fábio. Estou falando de um prédio luxuoso para atender para a sede de conselho, não. Como que esse gestor, o prefeito de Goiânia, no caso, que é o responsável, como que ele, segundo a Daniela me contou ali antes da gente entrar, o prefeito sequer atende os conselheiros tutelares. Então, qual que é o compromisso desse gestor? E eu estou falando desse prefeito porque essa é uma realidade no estado inteiro. É o atual prefeito. O atual prefeito, independente de quem seja. Como que um gestor que deveria estar preocupado com a sua infância não atende o conselho tutelar? Como que um conselho não tem energia elétrica, não tem chamex? Como que esse conselheiro vai fazer um bom atendimento? Chega uma criança lá, vítima de abuso sexual. Como que esse conselheiro vai garantir um atendimento a ela, um atendimento sigiloso, protetivo, fazer o devido encaminhamento, melhorar a vida dessa criança, protegê-la de fato como a lei protege, se ele não tem nem energia elétrica para ele acender uma luz para ouvir essa criança. Agora, se já funcionar à noite, não tem jeito. Não tem jeito. Qual é o compromisso que esse gestor tem? O que eu quero dizer, Fábio, é que é muito simples
Eu estou falando de 6 unidades. Não estou falando de um hospital para atender 1.000 pessoas por dia, não. Estou falando de 6 unidades que precisam de um mínimo, um veículo, uma estrutura tecnológica de computador e um espaço físico. Eles não têm nem isso. Então, qual é o compromisso desse gestor com a infância de Goiânia? Qual é o compromisso dele com a comunidade, com a criança e com o adolescente da nossa capital? Me respondam isso. E que, infelizmente, pela ampla divulgação, as denúncias vêm aumentando. E como nós somos 6 conselhos, 3 são sedes próprias, que infelizmente estão sucateados. Vocês tiveram a oportunidade de ver o Conselho Oeste, que passou por uma reforma tem há 2 meses, e quando chove ele alaga. Nós temos o Conselho Campinas, que nem vidro nas janelas tem, inclusive o mato está enorme. O Conselho Noroeste, cheio de rachaduras e fiações expostas. E os outros 3 conselhos que estão sendo despejados, que tem o constrangimento dos donos do imóvel, está sempre presente, requerendo o seu imóvel, questionando os nossos atendimentos. Então, isso é constrangedor para o conselheiro que tenta fazer um bom atendimento. E sem dizer que faltar papel, né? Muitas das vezes você não tem energia para realizar um procedimento no computador, mas você também não tem um papel para você fazer uma medida Daniela, me responde manual. algo. Tudo tem que ser documentado, ou não? Sim, até tudo. para você passar para o Ministério Público, tomar providência, para o delegado, tomar providência, enfim, tudo tem que ser documentado. Sim. Então, a mínima estrutura é necessária. Quando você sai para fazer uma diligência, receber uma denúncia, você precisa ter um automóvel que chegue lá para fazer essa diligência, para ver o que está acontecendo e por aí vai. Eu estava pensando, eu comparo muita gente com os Estados Unidos, me perdoa quem acha que é imperialismo americano, eu não sou dessa linha não, eu muito pelo contrário, se nós tivéssemos, doutor, 50% do que é nos Estados Unidos aqui, eu ficaria muito feliz e muito grato com Deus, com toda sinceridade, mas lá nos Estados Unidos, lá você tem, quando você tem uma denúncia de evasão escolar, por exemplo, os órgãos responsáveis, que seriam mais ou menos o Conselho Tutelar aqui, vão na casa do pai e, se não tomar providências, pode correr o risco de perder a criança, de ir para uma família que garanta essa criança os estudos. Aqui, como é que vocês agem nesse sentido? Infelizmente, através de muita luta, que nós devemos isso aos Conselhos Tutelares, juntamente em parceria com o Ministério Público, nós fomos ao governo federal, ao qual a gente ganhou um carro. Antigamente era um Uno, que vivia na oficina. Uhum. E aí nós ganhamos esse carro. É um carro por conselho para 5 conselheiros. Cada conselho hoje atende mais de 100... Hoje tem 6 carros em Goiânia, então. 6 carros. Uhum. Cada região atende mais de 120 setores. Fazendo um cálculo aí de cada setor ter mais de 20 mil habitantes, para 5 conselheiros, é desproporcional. Uhum. Fazemos o impossível, Fábio. O impossível. Quando chega, por exemplo, um caso de abandono intelectual, que é quando a criança não vai à escola, a gente notifica, vai mais em palestra, tenta trabalhar a prevenção. Mas hoje o conselho, pela estrutura atual que a gente tem, a gente tenta atender mais a situação de espancamento, exploração sexual, abuso graves, sexual. Né? Isso. Porque são um carro para 5 conselheiros. Aí como que é dividido? Cada dia da semana fica com um conselheiro. Então, por exemplo, o meu dia na segunda... Se eu tenho uma denúncia para fazer na terça-feira, eu tenho que esperar na próxima segunda para atender. Pois não, Fábio, e outro ponto, um conselho bem estruturado, profissionais que deem realmente conta de fazer o atendimento, ele previne que essa demanda dessa criança ela vá para a própria rede de atendimento. Uma criança que você recebe uma denúncia no conselho, uma criança que supostamente está sendo vítima de violência. Se o conselho consegue fazer um bom atendimento a essa família, ele evita que amanhã essa criança precise ir para um hospital e vai gerar mais custo para o cidadão. Ou para o cemitério, né, doutor? Ou para o cemitério, ou para onde for. Se você faz um trabalho de atendimento correto com prevenção, você previne outras despesas. Outro ponto também, Fábio, é que para que eles trabalhem, eles são heróis, Fábio. Tem as ressalvas, como toda instituição tem seus problemas, lógico. Mas são comprometidos e lutam nessa defesa. Agora, quando eles vão fazer o atendimento, não basta o atendimento, eles têm que ter os programas para eles encaminharem. E isso também é responsabilidade do município.
Para onde encaminhar uma criança usuária de droga, que hoje é um problema sério? Então, também o município tem que fornecer. Agora, se não há investimento nessa área, inviabiliza o trabalho deles, como inviabiliza do promotor também, que você entra com a ação na justiça, você requisita um serviço, esse serviço você não tem para onde encaminhar essa criança, então é toda uma rede de atendimento. Tem que haver investimento nessa área. E não é investimento caro, é isso que me indigna. É porque não é um custo tão elevado, não é tão difícil. Basta ter um mínimo de vontade política, que a gente não vê. Eleitoralmente, talvez não traga retorno, né? Mas aí você me perdoe dizer, mas isso é uma burrice política, porque como que um pai e uma mãe... Qual que é a explicação, então? Deixa de votar... Não, eu acho que é. Uhum. Eu acho que é, mas eu acho que esse gestor que não tem essa visão, ele também não está sendo um político inteligente. Por quê? Um pai de família que vê seu filho bem atendido num problema qualquer que ele manifestou, vê acompanhado na saúde dele, acompanhado na escola, pelos programas que tem, ele não vai votar nessa pessoa que fez isso pelo filho dele? A criança pode até não votar, realmente ela não vota, mas esse pai, essa mãe, essa família, não a sua própria rua, a vizinhança, a comunidade vai votar. Então, por isso que eu falo, é falta de percepção política. E só complementando, o Conselho Tutelar hoje ele é a porta de entrada, porque como o conselheiro ele foi eleito por aquela comunidade, ele conhece aquele conselheiro por nome. Então, qualquer ato de violência contra a criança e adolescente, o primeiro órgão a ser procurado é o Conselho Tutelar. Então, se ali a gente não tem uma estrutura adequada para acolher, principalmente em casos de abuso sexual, aquela criança já passou por toda aquela situação. Se você não tem um ambiente adequado, saudável, para atender aquela criança, eu vou estar gerando ainda um trauma maior enquanto conselho tutelar. Então, assim, se o conselho não está estruturado, se a rede não funciona, nós caímos em decadência. Infelizmente, quando se envolve exploração sexual e drogadição, dentro de Goiânia, está alarmante hoje. Nós ficamos como a terceira cidade, né, em situação de drogadição, que é adolescentes e crianças se envolvendo com o tráfico e uso de droga e exploração sexual, que é uma coisa... Terceiro lugar. Isso é grave e se nós tivermos órgãos estruturados, eu tenho certeza que isso vai se abaixar aqui. Nós não vamos ser a terceira cidade, nós vamos ser a última cidade. Ok, doutora Laura, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Uma das reclamações que geralmente as prefeituras fazem e acabam tendo uma certa realidade nisso aí é a falta de grana, falta de recurso, falta de dinheiro. Até porque a arrecadação municipal é muito prejudicada pela legislação. Hoje é uma crítica que eu faço assim gigantemente, porque ainda a União concentra 72% daquilo que se arrecada no Brasil, fica com a União. Os municípios são os primos miseráveis, porque o Estado é o primo pobre e o município é o Estado miserável. Então, uma das reclamações é essa. Será que está faltando dinheiro, doutora? Fábio, eu até acredito que possa estar faltando dinheiro também, porque realmente o problema acontece no município. A primeira autoridade a ser chamada a atender a comunidade é uma autoridade municipal, seja em que nível for, depois o Estado, depois a União. E a maioria dos recursos realmente vai para a União. Tanto é que está tendo uma discussão quanto ao fundo de participação dos municípios, né? No percentual, etc. Eu acho que pode até faltar dinheiro, mas não são eleitas as prioridades. A infância na Constituição Federal é prioridade absoluta. Então, o que a gente vê numa cidade igual Goiânia, e falo de todas as cidades, eu acho que no estado de Goiás, a gente vê obras que na nossa avaliação de leigo, como cidadão, você fala, gente, mas para que essa praça aqui, para que esse viaduto aqui? E você vê um conselho tutelar sem energia elétrica. Para que fazer monumento assim, no viaduto? Exatamente. Para que um monumento se o conselho tutelar não tem papel para escrever qual que é a violação de direitos que aquela criança surgiu? Então, na minha opinião, ainda que o dinheiro não seja muito, quando da escolha das prioridades, há uma escolha equivocada. Então, nós temos que eleger melhor as nossas prioridades. Talvez uma ciclovia não seja tão interessante quanto o Conselho Tutelar ter uma casa com as condições mínimas de funcionamento para atender uma criança com direito violado. Então, para mim, é equívoco, é má gestão. Você me perdoe, mas é má gestão. Porque se você tem dinheiro para fazer monumento no viaduto até você tem explicação para resolver o problema do trânsito. Agora, você vai fazer um monumento, né? Em 2 viadutos.
Você vai fazer uma ciclovia que quase não vê bicicleta andando lá. Exatamente. Esse dia para trás estava até um trânsito terrível. Tinha 3 bicicletas andando na ciclovia ali na 10, que eu achei terrível. Congestionamento, né? Então, assim, você começa a identificar essas coisas. Não adianta a gente querer ter coisas de primeiro mundo. Eu falo que isso aí é o espírito do roriz, né? Ter coisa de primeiro mundo quando o atendimento básico é de terceiro mundo, né? É a questão da Copa do Mundo agora. Exatamente. Você tem os estádios maravilhosos e em volta do estádio você tem um país terrível. Né? Fábio, e numa realidade social, nós estamos falando de uma cidade, de um estado em que o mínimo ainda não funciona. Saúde, educação, segurança é o mínimo. Agora, se você não consegue atender a sua infância, qual que é a perspectiva que nós, cidadãos, temos do nosso futuro? Se as nossas crianças estão com seus direitos violados e não são atendidas adequadamente, qual que é a perspectiva que nós temos? Ela é óbvia, ela é certa, não é uma perspectiva boa. Vamos ter um pouquinho de noção do que está acontecendo, só para a gente entender por que dessa discussão. Daniela, diga para mim, qual é a média, se você tem aí para nos informar, de atendimento mensal dos conselhos tutelares hoje em Goiânia? E se, eu já sei que a sua resposta vai ser negativa, mas se atende toda a demanda a isso? A média hoje de atendimento diário por conselho é de 100 a 150 atendimentos, principalmente depois que houve uma ampla divulgação na área de educação. Então, muitos pais procuram a gente pedindo a situação de CMEI ou escolas. É por conselho. Que ainda tem muita falta de vaga, né? Isso, né? Nós não temos hoje CMEI para todas as crianças. Se nós conseguimos atender, infelizmente não. Gostaríamos. E fazemos sempre o possível para que isso aconteça. Tanto que, por exemplo, uma requisição de CMEI, nós requisitamos. A gente sabe que já vai receber um não. Então, a gente procura o juizado, procura o Ministério Público para que essa mãe tenha esse direito garantido. Porque hoje o CMEI não é para mães que precisam trabalhar ou outras... Não, é direito de todos, né? O artigo 54 do Estatuto ele é bem claro, é direito igual a todos. Mas o conselho ele age, por exemplo, nós temos casos que a avó que cuida da criança, porque os genitores, os pais são usuários de droga, e se eu não providenciar um CMEI imediato para essa criança, eu vou ter que acolhê-la em abrigo, porque essa criança vai passar o dia inteiro, de um aninho sozinha em casa. Então, é alarmante. Nem nessas situações, hoje, a gente consegue. Então, a gente luta, vai até o juizado, vai até o Ministério Público, e muitas das vezes demora ainda um prazo de 3 a 4 meses a conseguir essa vaga. Mas o conselheiro... Isso você está colocando vaga de escola. E atendimento, por exemplo, violência contra a criança? Violência, tanto espacamento, coisas desse tipo, até violência sexual. É um procedimento delicado e longo. No caso de violência sexual, chega a denúncia, é até bom frisar, denuncie, né? Existem vários casos de violência contra criança e adolescente e nós, enquanto sociedade, nos omitimos. Você não precisa se identificar, é só discar o número 100, é um processo rápido, você passa o endereço e nós vamos até essa residência para fazer a pequena averiguação, porque o processo de investigação não cabe ao Conselho Tutelar. A gente visita, verifica se há traços, pergunta vizinhos, que são os nossos melhores aliados, encaminha essa criança, verificou que há traços, por exemplo, de violência sexual ou espancamento, se há marcas, né, ou a própria criança, que é o nosso autor principal, então a gente acredita na criança. Se ela relata alguma coisa, nós encaminhamos até o conselho, nós temos o apoio psicológico, até aí nós encaminhamos, se for caso de adolescente, tudo, a gente caminha primeiro ao hospital para tomar os coquetéis necessários e depois levamos à delegacia para fazer os exames necessários. Faz os exames necessários, a delegacia, que é hoje a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, instaura o inquérito, faz toda a investigação, essa criança ou adolescente volta conosco e passa a ser acompanhado semanalmente pelo CRES, que tem todo o atendimento psicológico, e por nós, com visitas. Se caso o agressor é da própria residência, nós, 70% dos casos são da infelizmente, a lei fala que a gente tem que tirar o agressor, mas não é a nossa realidade. E vai tirar e vai levar para onde, né? Uma boa pergunta. Muitas das vezes é a retirada da criança. A gente tem que tirar a criança, encaminhar para um familiar ou encaminhar até mesmo a um abrigo, né? Porque a gente, né, a lei nos delega algo, mas infelizmente não funciona na prática. Em relação ao abuso sexual, como essa rede ela ainda funciona,
Mas esse caso, por exemplo, é um caso que a gente fica o dia inteiro por ele. Então, se chega 5 casos de violência sexual, a gente tem que pedir ajuda ao conselheiro de outra região. Muitas das vezes, dentro do Conselho Norte, aparece conselheiros de outra região, com os outros carros, se a demanda for maior. Mas nesses casos específicos graves, nós atendemos todos. Fábio, como que a coisa funciona? Tanto na lei quanto em alguns estados ou alguns municípios onde a coisa é melhor conduzida. Primeiro, lugar de criança é na família. É na família que ela tem que ter a proteção. Então, esse é o modelo ideal. Ali ela tem que ter a garantia da educação, da saúde, da proteção de modo geral. Quando há violação de direitos, até didaticamente a gente fala, é o sinal verde, é o sinaleiro, o sinal verde. Sinal verde é que está tudo bem, a criança está na família, está protegida, está sendo bem cuidada. Quando há violação de direitos, ou maus tratos, abandono, abuso, etc., ou ela está fora da escola, ou está trabalhando indevidamente no local inadequado, etc., aí é o sinal amarelo. Opa! Atenção, alguma coisa está acontecendo. Nesse momento do sinal amarelo, ela tem que reverter o quadro de violação. E esse momento é o momento principal do conselho tutelar, que é atender essa criança, encaminhá-la para um atendimento para reverter o quadro de violação. A gente chega no sinal vermelho. Quando que o sinal fica vermelho, normalmente? É quando essa criança ela já se vira adolescente e ela passa a praticar o ato infracional. Ela passa a ser autora da violência. Aí também a lei prevê o quê? Um atendimento específico, punição, processo, prisão para esse adolescente infrator. Então, nessa nossa discussão, quando eu falo de conselho tutelar, eu estou falando da fase intermediária, onde ainda é possível reverter o quadro de violação. Mas para isso eu preciso de um mínimo para essa realidade funcionar. Se tudo der certo, eu não chego nesse sinal vermelho, eu chego raramente como nos países desenvolvidos, e ainda, eu revertendo o quadro de violação, essa criança volta para a sua realidade, volta para o seu ambiente de proteção, e ela vai ser um cidadão que vai só contribuir com a sociedade amanhã. Se nada disso funciona, nós vamos viver o que nós estamos vivendo, que a gente não pode mais sair às ruas. Entendeu? Então, por que tem que ser... Por que a Constituição Federal fala que criança e adolescente é prioridade absoluta? Justamente por isso, que se nós protegemos a nossa infância, e o Conselho Tutelar tem a principal função, é o primeiro, é quem primeiro lida com essa realidade. Se eu consigo proteger, por certo que eu terei um futuro melhor. Agora, se há um descaso quanto a isso, qual que é a expectativa que nós temos? E eu repiso, Fábio, o que eu não compreendo é porque é um mínimo necessário, não é um custo tão elevado assim. E o cidadão paga por isso. Nós somos o país onde a gente mais paga imposto. Então, o cidadão, de modo geral, ele paga por esse atendimento. Tanto se ele precisar, quanto da comunidade em que ele vive. A gente contribui por isso. Cadê esse atendimento? Eu gostei de uma frase que a senhora falou no último programa nosso, que a senhora participou, que a senhora falou assim, nós temos que cuidar dessas crianças, porque, querendo ou não, ela vai encontrar com o nosso filho lá na frente. Querendo ou não, ela vai encontrar. Foi até a Cida que foi a Cida que falou isso. E falou muito bem. Bem colocado. Querendo ou não, a gente pode até não preocupar com elas agora, né? Mas elas vão encontrar com nós, ou com nós mesmos, isso. Né? Daqui 10 anos. Encontrando, né? Se ela não tem um mínimo de esperança restaurada, ela vai partir para a violência no futuro e vai atacar a gente, vai afligir a gente. De uma certa forma, nós iremos pagar, seja com impostos, seja com, quem sabe, até com a vida da gente. Bom, eu quero agradecer aqui a doutora Laura Bueno, mais uma vez atendendo o nosso convite, ela que é procuradora de Justiça. Obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço, Fábio. Cumprimento por esse tipo de debate. A comunidade tem que ter ciência, ela tem que ter compreensão dos seus direitos, dos seus deveres e de como participar e de como cobrar. Não basta eleger os nossos representantes, nós temos que cobrar deles o cumprimento da lei. Daniela da Gilca, minha amiga, presidente do Conselho Tutelar de Goiânia e conselheira lá da região noroeste, já há um certo tempo, né? Sim. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando de um órgão que é de extrema importância, a qual nós amamos, porque estar nessa luta tem que amar. Né? Agradecer a oportunidade da Fonte TV, do senhor estar proporcionando, da gente estar mostrando a nossa realidade e a comunidade está passando a nos ajudar, a nos apoiar em relação a essa falta de estrutura. Então, desde já a gente agradece, nos colocando à disposição. Qualquer violação contra criança e adolescente, a gente pede, denuncie, estamos à disposição. Não é pela nossa falta de estrutura que nós vamos nos omitir. Então, qualquer situação contra criança e adolescente em situação de violência, diz que o número 100. E até porque, desde que o Conselho Tutelar, a polícia vai averiguar.
Se você suspeita de alguma coisa, diz que sei. Né? Se não for nada, eles vão chegar à conclusão que não é nada. Graças a Deus. É muito melhor você ir no médico, o médico falar para você, não, você não tem nada não, meu amigo, pode voltar para casa. Do que você demorar aí, quando chegar o médico fala, olha, não tem jeito mais não. Da mesma forma a sociedade, saiba disso, denuncie que eles têm todo, deveriam ter, né? Pelo menos a estrutura para fazer a averiguação, mas pelo menos a boa vontade tem, tá bom? Vou ficando por aqui, Deus abençoe você, até amanhã. Tchau, tchau.